nós temos recebido algumas perguntas de vocês e isso é muito bacana porque nos ajuda a postar e publicar o que é do interesse de vocês. Então hoje eu vou responder algumas perguntas. A Thay Thomas mandou a seguinte pergunta: quem é heterozigoto pode ter problemas na gestação? O que significa ser heterozigoto? Heterozigoto é um termo que se usa em genética e que quer dizer que a pessoa tem nos seus cromossomos um único gene que está relacionado com alguma doença. Nós temos pares de cromossomo no nosso corpo e cada um do par dos cromossomos tem um monte de genes. O que acontece? Quando a pessoa tem um gene de um dos cromossomos alterado, a gente diz que a pessoa é heterozigota. Quando ela tem os dois genes dos dois braços dos cromossomos alterados, a gente diz que ela é homozigota. O indivíduo que é homozigoto, se ele for homozigoto para genes que causam a doença, ele provavelmente tem essa doença. Se o indivíduo é heterozigoto, significa que ele não tem a doença, mas que ele tem a chance de transmitir esse gene para os seus filhos. E os seus filhos só terão algum risco de nascerem com essa doença se a esposa ou o parceiro dessa pessoa que carrega esse gene alterado tiver também esse gene alterado. Então, assim, a Thay pergunta se quem é heterozigoto pode ter problemas na gestação. Depende, heterozigoto, de qual doença, mas muito provavelmente não, a menos que o marido dela, o parceiro dela, também seja heterozigoto para o mesmo gene, e aí tem a chance do bebê que ela estiver carregando ser afetado pela doença, tá? A Maria das Graças fez duas perguntas. Uma, se toda vez que se ovula aparece o muco. Nem sempre, Maria das Graças, nem sempre. E algumas mulheres não conseguem perceber direito esse muco, principalmente se a mulher tiver com algum processo infeccioso ou inflamatório vaginal, que vai alterar o aspecto desse muco. Então, nem todas as mulheres percebem. Aquelas que percebem vão observar que o muco é como se fosse uma clara de ovo. É uma secreção bem clarinha, e se a mulher colocar o dedo na vagina, ela vai perceber essa secreção. E muitas mulheres percebem o período ovulatório observando essa secreção. O fato de não ter não significa que a mulher não está ovulando. Agora, se ela tiver e perceber a presença desse muco, isso é muito bom, porque vai ajudá-la a determinar o período em que ela está tendo ovulação. A outra pergunta que a Maria das Graças faz é se pode haver endometriose sem sintomas. Sim, Maria da Graça, pode ter sim. A endometriose é uma doença que pode se manifestar de maneira leve, moderada ou severa. As formas moderadas e severas, em geral, têm sintomas, mas as formas leves nem sempre têm sintomas. E muitas vezes a doença só é detectada através do exame que o ginecologista faz ou alguns exames subsidiários, por exemplo, o ultrassom, a ressonância magnética de pelve e, eventualmente, a dosagem de um marcador que se chama CA-125. Então, as formas leves da doença nem sempre dão sintomas. A Edjane Alves perguntou o seguinte: toda mulher com mais de 40 anos que fizer FIV terá filhos com síndrome? Qual a porcentagem? Edjane, as mulheres que fazem FIV têm a mesma chance de terem bebês com alterações cromossômicas de mulheres que engravidam espontaneamente. Então, o fato de fazer o tratamento de fertilização in vitro não aumenta esse risco. Pelo contrário, se a mulher, inclusive, tiver feito o diagnóstico genético pré-implantação,
O conteúdo cromossômico do embrião pode ser determinado antes do embrião ser transferido para o útero, e com isso se evita a transferência de embriões que possam ter algum problema cromossômico. Quando a biópsia não é feita e o embrião é transferido para o útero sem se fazer a biópsia, o risco que a mulher tem de ter um bebê com qualquer tipo de alteração cromossômica é exatamente igual ao risco que a mulher teria se fosse engravidar espontaneamente, tá? A última pergunta é a Mary, que faz essa pergunta: se bebês gerados com óvulos doados recebem as características da receptora. Mary, existe um fenômeno que nós conhecemos em medicina e que tem se discutido mais nos últimos anos, que é um fenômeno que se chama epigenética. O que significa epigenética? Epigenética é a influência do meio ambiente sobre a genética dos organismos, e dentre eles a gente inclui os embriões. Então, um embrião que esteja sendo gerado, que esteja se desenvolvendo dentro do útero de uma mulher, ele vai receber a influência epigenética do organismo dessa mulher. Isso faz com que uma mulher receptora de óvulos, mesmo que ela esteja gerando então um embrião obtido com a fertilização de óvulos de uma doadora, esse embrião, por estar dentro do útero dela, vai receber as influências genéticas do organismo dela, tá bom? Eu agradeço o interesse de vocês pelo nosso trabalho, continuem mandando as perguntas e até a próxima.